Meu nome é Padre Miguel Santos. Tenho 52 anos e durante os últimos 25, dediquei minha vida ao ministério católico como missionário comboniano. Mas o que vou compartilhar com você hoje transformou não apenas minha vida, mas a própria essência da minha compreensão sobre Deus e a dimensão incalculável do seu poder. Há 3 anos, na densa floresta amazônica brasileira, mais precisamente na região de Rondônia, próximo à fronteira com a Bolívia, 5 narcotraficantes armados apontaram uma pistola para minha têmpora. Deram-me exatas 12 horas para me despedir deste mundo. Fui torturado por 6 horas ininterruptas. Quebraram 2 costelas, cortaram meu rosto com um facão, quando a decisão de me executar ao amanhecer já estava selada. Quando o líder daquela gangue criminosa encostou o dedo no gatilho, prestes a disparar em minha cabeça, algo inimaginável aconteceu. A voz que aqueles 5 homens ouviram, ali, no coração daquela selva, é algo que desafia toda a lógica humana. Nenhuma explicação terrena, nem a ciência, nem a psicologia, pode justificar o que se sucedeu. E juro pela paixão de Cristo, cada palavra que você está prestes a ler é a mais pura verdade. Cada detalhe que vou narrar está gravado em minha memória com a vividez de algo que aconteceu ontem. Era março de 2021. O mundo inteiro vivia o pânico da pandemia, mas eu estava em um lugar onde a Covid-19 era o menor dos problemas. A fronteira do Brasil com a Bolívia, na região de Rondônia. Ali, desmatadores ilegais, garimpeiros clandestinos e narcotraficantes travam uma guerra implacável pelo controle das rotas de tráfico internacional. Eu havia chegado 3 meses antes, respondendo a um chamado que Deus havia plantado em meu coração durante um retiro espiritual em 2020. Foi um momento de profunda oração, quando uma visão me alcançou com a clareza de um filme. Vi rostos indígenas, crianças desnutridas, mulheres em pranto, e ouvi a voz do Senhor a me dizer: Miguel, vá às minhas ovelhas perdidas na selva. Leve-lhes a minha palavra antes que seja tarde demais. Quando contei ao padre José Martins, meu superior na missão de 65 anos, ele chorou. Padre Miguel, ele me disse, a voz embargada, aquela região é um território de morte. Missionários são assassinados lá, assim como qualquer um que tente mudar as coisas. Por favor, não vá. Mas eu sabia que quando Deus te chama, não há como fugir. Como está em Jeremias 29, e disse: Não me lembrarei dele, nem falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, metido nos meus ossos, e procurei sofrê-lo, e não pude. Cheguei à aldeia indígena Caritiana, no Vale do Guaporé, em fevereiro de 2021. O povoado ficava em uma das curvas mais traiçoeiras do rio Mamoré, afluente do rio Madeira, cercado por uma floresta tão densa que, vista do alto, parecia um tapete verde infinito. A umidade ali beirava os 95%. A água, mesmo filtrada, sempre tinha um gosto de terra, e o canto incessante dos insetos era tão intenso que parecia que a própria selva falava em um idioma desconhecido. Na primeira vez que pisei naquela terra, senti algo estranho. Não era apenas a hostilidade natural da selva. Era algo mais profundo, mais sombrio. Era como se eu tivesse entrado em território inimigo no reino espiritual. O pajé Arauê, um sábio líder espiritual caritiana de 70 anos, recebeu-me com uma desconfiança tangível. Padre, ele me disse mastigando uma folha de coca, muitos homens brancos vieram aqui prometendo salvação. Alguns nos trouxeram doenças, outros nos roubaram nossas terras, outros nos encheram de violência. O que você nos traz? Respondi com a mais pura sinceridade. Pajé Arauê, eu trago apenas o amor de Jesus Cristo. Venho para servi-los, não para pedir nada. Venho para mostrar que existe um Deus que os ama mais do que vocês podem imaginar. Ele me estudou com aqueles olhos profundos que só os anciãos sábios possuem. E depois de um silêncio que me pareceu eterno, disse: Está bem, Padre Miguel, mas o aviso, esta terra, ela é traiçoeira. A morte caminha dia e noite. Se o seu Deus é tão poderoso quanto diz, vai precisar de toda a proteção dele. Naquele momento eu mal sabia o quão proféticas seriam aquelas palavras. Pelos 2 meses seguintes, mergulhei de corpo e alma naquela comunidade caritiana, no coração da Amazônia rondoniense. Juntos, erguemos uma pequena escola para as
Crianças, organizamos brigadas de saúde essenciais. Compartilhei técnicas de agricultura sustentável, um conhecimento que havia acumulado em minhas missões combonianas na África. E a cada noite, após o calor da janta comunitária, eu partilhava a palavra de Deus e a fé católica ao redor de uma fogueira, sob o manto estrelado da selva. No início, apenas 3 ou 4 rostos curiosos se achegavam para ouvir. Mas, lentamente, o Espírito Santo começou a tocar os corações. A primeira a entregar seu coração a Cristo foi Maria Caritiana, uma mulher de 45 anos, marcada pela dor de ter perdido seus 3 filhos para a violência implacável da região. Uma noite, ela me procurou, os olhos inchados de tanto chorar. "Padre Miguel", disse ela, a voz embargada, "há 5 anos não consigo dormir. Cada vez que fecho os olhos, vejo o rosto dos meus filhos pedindo socorro. Seu Jesus, ele pode me dar paz?" Oramos juntos por mais de 2 horas. Quando terminamos, um sorriso radiante iluminava seu rosto, parecendo clarear a própria selva. "Padre", ela murmurou, "pela primeira vez em anos, sinto que meus filhos estão seguros, estão com Jesus." Em apenas 3 semanas, tínhamos 15 novos convertidos. 2 meses depois, já éramos 40. Foi então que os problemas começaram a rondar. Veja bem, meu irmão, nessas vastas e esquecidas regiões da Amazônia, os grupos armados não toleram a esperança. Eles não admitem que as pessoas pensem diferente, que creiam em algo maior que o medo que tentam impor. Para eles, um indígena com fé é um indígena rebelde. Um que ora não se deixa intimidar, e isso é um perigo mortal para seus negócios ilícitos de tráfico e garimpo. Era uma terça-feira, 17 de março de 2021, em plena pandemia, quando o mundo parecia desmoronar, que as primeiras ameaças chegaram. Alguém pichou na parede da escola que havíamos erguido uma mensagem gélida: "Padre, você tem 48 horas para sumir ou morrerá como os outros." Naquela manhã, o pajé Arauê veio me encontrar, o rosto mais sério que eu já vira. "Padre Miguel", ele sussurrou, "são os Lobos Vermelhos, a facção de narcotraficantes mais sanguinária de toda a fronteira Brasil-Bolívia. Mataram 4 líderes comunitários nos últimos 6 meses. O senhor precisa ir embora agora." Mas eu não podia partir, não depois de testemunhar a transformação divina naquela comunidade. Não quando tínhamos planejado a primeira grande celebração da Eucaristia, com os novos irmãos na fé para o domingo seguinte. Não depois de ter prometido àquelas famílias que Jesus jamais as abandonaria. Naquela noite, enquanto orava em minha rede, abri a Bíblia ao acaso. Meus olhos pousaram em Josué 1:9. "Olha que te mando que te esforces e tenhas bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Senti Deus falando diretamente ao meu coração. Fechei a Bíblia e declarei em voz alta: "Senhor, aqui permaneço até que tu me tires daqui." Na sexta-feira, 20 de março, cheguei a uma dura conclusão. Não podia continuar colocando a comunidade em risco. Avisei-os que caminharia até Guajará-Mirim, a cidade mais próxima na fronteira, para buscar ajuda das autoridades. Seriam 8 horas de caminhada por trilhas traiçoeiras da selva, mas eu precisava tentar. Levantei-me às 4 da madrugada, antes que qualquer raio de sol ousasse romper a escuridão. A selva, ainda adormecida, orquestrava uma sinfonia de grilos e sapos. Maria Caritiana havia preparado uma mochila com bananas cozidas, rapadura e um pedaço de peixe salgado para a jornada. Ao me despedir, ela me abraçou forte e sussurrou ao meu ouvido: "Padre Miguel, tive um sonho esta noite. Vi anjos caminhando com o Senhor pela selva. Não tenha medo." Comecei a caminhada assim que o sol despontou, pintando o horizonte com tons de esperança e perigo. A Amazônia, ao amanhecer, é de uma beleza indescritível, mas igualmente aterrorizante. Os primeiros raios filtravam-se pelas copas das árvores, formando colunas douradas que pareciam tocar o céu, mas ao mesmo tempo, rugidos distantes ecoavam. Galhos se quebravam sob passos invisíveis, sons que a mente mal podia identificar. Eu já caminhava há umas 3 horas quando uma estranha sensação me atingiu. Algo estava errado. A trilha, que eu conhecia tão bem, parecia diferente. As árvores, a vegetação, entre pedras e árvores a paisagem se repetia, mas estranhamente diferente. Então,
A terrível verdade me atingiu. Eu estava perdido. Tentei voltar pelo mesmo caminho, mas após 1 hora andando em círculos a certeza me esmagou. Estava completamente à deriva na imensidão da selva amazônica, uma vastidão de mais de 50.000 km². Meu celular, claro, sem sinal. O GPS marcava erro. E para piorar, a noite começava a cair, engolindo a pouca luz que restava. Se você já esteve sozinho na selva à noite, sabe que é uma experiência que se grava na alma. A escuridão ali não é comum, meu irmão. É uma escuridão que pulsa, que se move, que parece te observar. Você ouve coisas que a razão não explica. Choros de crianças onde não há criança alguma. Vozes femininas chamando seu nome. Passos que o seguem. Mas ao se virar, o vazio. Ninguém. Busquei refúgio sob um jatobá colossal. Tirei minha lanterna, minha Bíblia e comecei a orar. Senhor, eu disse, se me trouxe até aqui, sabes como me tirar. Confio em ti. Mas por volta das 2 da madrugada, entre o sono e a vigília, ouvi vozes humanas se aproximando. No primeiro instante, um alívio imenso me invadiu. Graças a Deus, pensei. Alguém me encontrou. No entanto, à medida que as vozes se aproximavam, um frio gelado percorreu minhas veias. Ele deve estar por aqui. Esse filho da... não pode ter ido longe. Quando o pegarmos, vamos fazê-lo sofrer antes de matar. O chefe mandou torturá-lo primeiro, para aprender a não se meter onde não é chamado. Eram 5 vozes distintas, 5 homens armados me caçando na selva. Os lobos vermelhos haviam me encontrado. Apaguei a lanterna, tentando silenciar cada fibra do meu ser. Mas a selva, ela atrai. O menor movimento faz as folhas secas crepitarem. Cada respiração soa como um rugido no silêncio mortal da madrugada. De repente, um feixe de luz me atingiu em cheio no rosto. Aqui está o filho da... gritou um deles. Antes que eu pudesse sequer reagir, senti o impacto seco da coronha de um rifle na minha cabeça. Vi estrelas. O gosto metálico do sangue invadiu minha boca e eu desabei. Levanta, padre de merda, berrou uma voz. Sua diversão está só começando. Fui erguido a pontapés e minhas mãos foram amarradas com uma corda tão apertada que a circulação foi cortada na hora. Um deles, um sujeito jovem com os braços cobertos de tatuagens, encostou uma pistola na minha testa e rosnou. Sabe quem somos nós? Somos os que matamos o padre Gonzales no ano passado, os que queimamos viva a professora que veio de Bogotá. E agora é a sua vez. Fui arrastado por horas que mais pareceram uma eternidade, cada vez mais para o interior da selva. Chegamos a um acampamento. Tendas de camuflagem, plantas de cocaína sendo processadas em tambores gigantes, armas por toda parte. O cheiro de químicos era tão forte que meus olhos ardiam e respirar se tornou um suplício. O líder do grupo era um homem de uns 40 anos com uma cicatriz que lhe atravessava o rosto inteiro, da testa à mandíbula. Seus olhos, os mais frios que já vi na vida, como os de um tubarão. Ao me ver, ele abriu um sorriso que me gelou o sangue. Vejam só o que a selva nos trouxe, ele disse rindo. O famoso Padre Miguel Santos, aquele que pensa que pode vir aqui mudar o mundo com o seu conto de Jesus. Ele se aproximou e pude sentir seu hálito de aguardente e cigarro. Sabe quantos como você eu já matei, padre? Quantos religiosos vieram aqui acreditando que o Deus deles os protegeria? Ele cuspiu na minha cara e me deu um tapa que me derrubou no chão. Seu Jesus não existe aqui, padre. Aqui, o único Deus sou eu. O que se seguiu foram as 6 horas mais longas e dolorosas da minha vida. Fui espancado com paus, minhas costelas foram chutadas até quebrar 2, cortaram minha bochecha esquerda com um facão, queimaram meu braço com cigarros, e durante todo esse tempo zombavam da minha fé. Onde está seu Deus agora, padre? Por que ele não vem te salvar? Não diz que é tão poderoso? A pergunta, carregada de escárnio, ecoava na selva, proferida pelo líder dos narcotraficantes. Mas o mais duro não eram os golpes físicos que me desfiguravam, nem a dor lancinante que consumia meu corpo. O verdadeiro tormento era a batalha espiritual que se travava em meu íntimo. Pela primeira vez em 25 anos de ministério católico, a dúvida me corroía. Comecei a questionar se Deus realmente me chamara para esta missão na Amazônia rondoniense, ou se havia sido apenas meu orgulho religioso. Seria o padre José Martins, meu superior, quem tinha razão.
Teria sido uma loucura vir a este lugar amaldiçoado, na fronteira do Brasil com a Bolívia, onde o desmatamento, o garimpo clandestino e o tráfico internacional ceifam vidas e esperanças? Às 8 da manhã, quando já não me restavam forças, sequer para gemer, o líder se aproximou, a pistola em sua mão. Bom, padre, ele disse com um sorriso cruel, a diversão acabou, vou lhe dar uma última chance. Renuncie à sua fé, diga que seu Cristo é uma mentira, que tudo o que prega é lixo, e eu o deixo ir. Fiquei em silêncio por um momento. Cada fibra do meu corpo doía. Tinha febre alta por causa das feridas infeccionadas, e uma parte de mim só queria que tudo terminasse. Mas então, no mais profundo do meu coração, ouvi uma voz suave. Miguel, ela sussurrava. Você me ama? Me ama mais que a sua própria vida? Naquele instante, apesar da dor, apesar do medo, apesar de tudo, uma paz sobrenatural inundou meu ser. Era como se Jesus Cristo, o próprio, estivesse ali comigo, sustentando-me. Levantei a cabeça, fixei os olhos no líder, com uma voz que não parecia minha, mas que brotava de uma força maior. Eu declarei: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor desta selva, e é seu Senhor também, ainda que você não saiba disso. O rosto dele se contorceu em ódio puro. Ele encostou a pistola em minha têmpora e gritou: Perfeito, então morra com seu Jesus. Eram exatamente 9h17 da manhã de 21 de março de 2021. Recordo a hora precisa porque, instintivamente, olhei meu relógio, pensando que seriam meus últimos segundos nesta terra. O líder pôs o dedo no gatilho. Os outros 4 se aproximaram, ávidos pela minha execução. Um silêncio sepulcral engoliu a selva. Até os pássaros que antes cantavam emudeceram. E então, meu irmão, o que aconteceu naquele instante desafia a lógica, mas juro por tudo que é sagrado, que é a mais pura verdade. De repente, uma luz suave, mas de uma intensidade jamais vista, irrompeu no acampamento. Não era a luz do sol nem da lua. Era dourada, etérea, e trazia consigo um perfume inebriante de rosas, que se espalhou pelo ar pesado da floresta. Uma melodia celestial, como nunca ouvi antes, começou a ressoar, preenchendo o vazio daquele silêncio mortal. E então, bem ali, entre mim e meus algozes, ela surgiu. Flutuando, majestosa, estava Nossa Senhora Aparecida. Seu manto, cravejado de estrelas, parecia capturar a própria Via Láctea. A lua a seus pés e raios dourados irradiavam de sua imagem, como um sol nascente na escuridão. Não era uma visão para mim apenas. Eles, os narcotraficantes, viram-na. Todos eles a viram e a ouviram. Sua voz, suave como um acalanto materno, mas com uma autoridade que calou o ódio, ecoou: Não, estou aqui eu que sou vossa mãe? Eu sou a mãe de todos os que vivem nesta terra, e venho para proteger meus filhos. A violência em seus olhos deu lugar ao espanto. Num piscar de olhos, os rostos dos criminosos, antes tomados pelo ódio, transformaram-se. Alguns, instintivamente, ajoelharam-se no chão lamacento, as armas caindo de suas mãos. Outros, tomados por um misto de reverência e pavor, fugiram para a mata, desaparecendo na penumbra. O líder, que segurava a pistola em minha têmpora, ficou paralisado. Seus olhos fixos na madrecita, a imagem da Virgem Morena que ele, talvez, conhecia desde a infância das orações de sua mãe. A pistola escorregou de seus dedos, caindo com um baque surdo. Naquele momento, a selva parecia respirar novamente. Os pássaros voltaram a cantar, e flores silvestres, que antes pareciam murchas, desabrocharam com um vigor renovado. A luz diminuiu. A melodia se desfez no ar, e Nossa Senhora Aparecida desvaneceu-se, deixando para trás apenas o perfume de rosas e uma paz profunda. Mas uma prova física daquele milagre permaneceu. Meu hábito comboniano, ou talvez a estola, que usava, estava impregnado com a imagem da Virgem, clara e vívida, como a tilma de Juan Diego, uma marca para que as comunidades indígenas de Rondônia jamais duvidassem. 5 daquelas famílias perdoaram o líder, famílias que haviam perdido entes queridos para a violência que ele orquestrava. Mas quando viram a mudança genuína em seu coração, a verdadeira conversão, o perdão floresceu. Dona Patrícia,
viúva de Dom Roberto, um líder comunitário que ele havia assassinado 2 anos antes, me disse algo que jamais esquecerei. Padre Miguel, se Nossa Senhora Aparecida pôde mudar o coração desse rapaz, então ninguém está perdido para sempre. Ela veio para nos salvar, como salvou a nossos antepassados, a mãe dos pobres e desamparados. Javier, o segundo a se converter, também retornou à comunidade, mas trouxe consigo algo ainda mais impactante. Informações sobre mais de 20 sequestros que sua gangue cometera nos últimos 2 anos. Padre, ele me disse, eu sei onde as vítimas estão enterradas. Suas famílias merecem saber o que aconteceu com seus entes queridos. Merecem poder sepultá-los com dignidade. Javier colaborou com as autoridades para recuperar os restos mortais daquelas vítimas. Foi preso, é claro, mas seu testemunho e cooperação resultaram em uma sentença reduzida. Da prisão, ele me escrevia cartas, contando como compartilhava a palavra de Deus com outros detentos. Em uma delas ele escreveu: Padre Miguel, aqui na cadeia todos me conheciam como o sanguinário, mas agora me chamam de o Padre, porque todos os dias partilho a palavra de Deus com meus companheiros. Já tenho 15 convertidos aqui dentro. Miguel, o terceiro a se render àquela luz divina, decidiu permanecer na selva, mas não para o crime. Ele se tornou um guardião, uma sombra protetora para as comunidades indígenas, defendendo-as de outros grupos armados. Padre, ele me disse, com uma voz que antes carregava ameaças, eu conheço cada passo de todas as facções desta região. Vou usar esse conhecimento para zelar pelos inocentes, jamais para feri-los. Assim, Miguel se transformou no guardião invisível de 8 comunidades indígenas. Sempre que o perigo se aproximava, ele surgia como um presságio, alertando as pessoas e ajudando-as a encontrar refúgio. As autoridades nunca conseguiram capturá-lo. Ele se move pela mata como um fantasma, mas toda a região sabe que ele está ali, cuidando de todos. Quanto ao líder da facção, aquele com a cicatriz marcante no rosto, ele nunca se converteu formalmente. Contudo, sua vida mudou radicalmente depois de testemunhar a aparição de Nossa Senhora Aparecida naquele dia. Fiquei sabendo, por fontes independentes, que ele dissolveu sua gangue, abandonou o tráfico e foi viver em uma pequena aldeia no Equador, onde ninguém o conhecia. Não sei se um dia ele entregará seu coração a Cristo, mas a aparição da Virgem na selva plantou algo profundo em seu ser, algo que alterou sua essência para sempre. Mas o milagre da Virgem não se encerrou com a transformação daqueles homens. O que a Mãe de Deus fez naquele dia na Amazônia brasileira desencadeou um avivamento espiritual como jamais vi em meus 25 anos de ministério. A notícia de como a Virgem Morena havia intercedido para me salvar e o testemunho da minha estola sacerdotal que misteriosamente trazia a imagem de Nossa Senhora Aparecida espalhou-se como fogo por toda a região. Aldeias indígenas, a dias de distância da comunidade caritiana, enviavam delegações para ouvir o testemunho em primeira mão. Nas 6 semanas seguintes, mais de 300 pessoas de 8 aldeias diferentes professaram sua fé em Cristo. E não foi apenas isso. Pessoas que haviam se envolvido com bruxaria, feitiçaria e rituais sombrios chegavam à comunidade trazendo seus ídolos, amuletos e objetos de ocultismo para queimá-los publicamente. Lembro-me, em particular, do caso de Maria Caritiana, uma xamã de 70 anos, considerada a curandeira mais poderosa de todo o Vale do Guaporé. Ela chegou uma tarde com uma mala repleta de ossos humanos, crânios de animais, ervas enigmáticas e todo tipo de objeto que usava em seus rituais. Padre Miguel, ela me disse com a voz embargada pela emoção, por 40 anos servia aos espíritos da floresta, mas no dia em que o Senhor esteve sequestrado, todos os meus espíritos fugiram. Senti como se uma luz tão poderosa tivesse invadido a selva que toda a escuridão teve que recuar. Maria ateou fogo em todos os seus objetos de bruxaria, em uma fogueira imensa enquanto toda a comunidade orava. A fumaça daquela fogueira podia ser vista a quilômetros de distância, como um sinal para todo o reino das trevas de que Nossa Senhora Aparecida havia escolhido aquela floresta para proteger seus filhos. Agora eu entendo, Maria me disse, enquanto as chamas consumiam seus instrumentos de feitiçaria, porque aquela aparição na selva tinha tanto poder. Era a Virgem Morena, a mãe dos pobres, a mãe do Criador de tudo o que existe.
O pajé Arauê, que inicialmente me recebeu com desconfiança, transformou-se em um dos evangelistas mais poderosos que já conheci. Aos 70 anos, ele começou a viajar de aldeia em aldeia, narrando como havia testemunhado o poder sobrenatural da Virgem. Durante toda a minha vida, ele repetia em suas pregações: eu acreditei que os espíritos da selva eram os mais fortes, mas quando vi como a Mãe de Deus fez 5 homens armados fugirem apenas com sua presença e sua mensagem de amor, entendi que há um poder muito maior do que tudo que eu conhecia. No domingo, 11 de abril de 2021, exatamente 3 semanas após meu sequestro, celebramos uma missa campal histórica. Naquele dia, 127 pessoas, de coração transformado pela aparição da Virgem, professaram publicamente sua fé em Jesus Cristo e foram acolhidas na igreja, recebendo os primeiros sacramentos. Foi uma das mais emocionantes celebrações que já presenciei em toda a minha vida de missionário. Entre os quase 300 novos convertidos, muitos vindos de 8 aldeias diferentes, estava Andrés, o jovem que havia sido um sicário. Naquele momento de fé e entrega, ele ergueu os braços ao céu. Sua voz ressoou por toda a aldeia, um grito potente que ecoava. Essa era a Virgem Morena, a mãe dos pobres. Ela veio para nos salvar, assim como salvou nossos antepassados. Uma onda de emoção tomou conta de todos. O ar se encheu de lágrimas de alegria, de aleluias e de hinos de gratidão. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra, mas a transformação mais profunda, a mais impactante de todas, foi a da própria região de Rondônia. Nos 6 meses seguintes, os índices de violência em Rondônia despencaram em 70%. As autoridades locais não conseguiam explicar o fenômeno. Sociólogos publicavam artigos, buscando compreender o inexplicável. Mas nós sabíamos exatamente o que havia acontecido. Nossa Senhora Aparecida havia escolhido aquela floresta para proteger seus filhos. As plantações de coca, antes onipresentes, começaram a ser abandonadas voluntariamente pelos próprios camponeses que encontravam a fé. Famílias inteiras, antes reféns do tráfico, passaram a cultivar banana, mandioca, cacau, produtos legais que podiam vender com a cabeça erguida, com dignidade. Lembro-me de Dom Ramiro, um camponês de 50 anos que por 15 anos viveu da coca. Ele me procurou, os olhos marejados, a voz embargada. Padre Miguel, eu quero mudar minha vida, mas não sei como sustentar minha família sem a coca. Juntos, organizamos cooperativas de agricultura legal. Conseguimos sementes certificadas. Conectamos com compradores diretos nas cidades grandes. Em apenas 6 meses, Dom Ramiro já ganhava mais vendendo cacau orgânico do que jamais havia ganho com a coca. Padre, ele me confidenciou um dia, enquanto colhíamos o cacau lado a lado, eu não mudei só de plantação, eu mudei de vida. Agora posso olhar meus filhos nos olhos sem vergonha. Após 8 meses intensos na selva, Deus me mostrou que era tempo de regressar a São Paulo, mas não para me fixar. Senti um chamado ainda maior. Eu deveria levar essa história ao mundo, testemunhar do seu poder nas grandes cidades também, ecoando a misericórdia de Nossa Senhora Aparecida que nos protegeu. Quando cheguei à casa provincial comboniana em São Paulo, a comunidade mal podia acreditar na transformação que viam em mim. Não era apenas física. Eu havia perdido 15 quilos e carregava cicatrizes pelo corpo, mas espiritual. Era como se eu tivesse contemplado a glória de Deus face a face. Padre José Martins, meu superior, se emocionava sempre que me via pregar. Miguel, ele me dizia, é como se o próprio Jesus estivesse falando através de você. Nunca ouvi pregar com tanto poder. Comecei a partilhar meu testemunho em igrejas por toda a Colômbia, depois no Equador, Peru, Venezuela e, claro, em todo o Brasil. Cada vez que eu narrava a história de como Nossa Senhora Aparecida havia se manifestado na selva de Rondônia, com luz, perfume de rosas e música celestial, o Espírito Santo se movia de maneira poderosa. Em Medellín, após partilhar meu testemunho numa missa para 3.000 pessoas, mais de 800 se moveram até o altar para entregar suas vidas a Cristo. O pároco daquela igreja, um homem experiente, disse-me algo que me marcou profundamente. Padre Miguel, em 25 anos de ministério, nunca vi uma resposta tão massiva a um testemunho.
Em Quito, no Equador, um jovem, ex-membro de gangue, aproximou-se de mim após a celebração, chorando desconsoladamente. Padre Miguel, ele disse, quando o Senhor contou como Nossa Senhora Aparecida, a mãe dos desamparados, fez com que aqueles criminosos se ajoelhassem ou fugissem, eu senti que ela estava falando comigo também. Sei que se ela pôde mudar aqueles sicários, também pode me mudar. Aquele jovem se chamava Steven. Hoje, 4 anos depois, ele é coordenador de pastoral juvenil em uma comunidade de base em Quito, que ele mesmo ajudou a fundar. Já resgatou mais de 200 jovens das ruas, das gangues e das drogas. Em São Paulo, no Brasil, uma mulher que havia tentado suicídio por 3 vezes, levantou-se no meio da minha pregação e gritou em meio às lágrimas: a mensagem que Nossa Senhora Aparecida trouxe na selva, eu a acabo de sentir agora. Ela está me dizendo que ainda tem planos para minha vida. Essa mulher era psicóloga. Havia perdido o esposo em um acidente, mergulhando numa depressão tão profunda que a fez perder o trabalho, a casa, tudo. Mas naquela noite, ao ouvir meu testemunho, Deus a restaurou completamente. Hoje, uma clínica de reabilitação para pessoas com pensamentos suicidas e mais de 500 vidas salvas. Embora não haja espaço para convites à ação, quero que saiba, o mesmo Deus que por meio de sua mãe me salvou naquela selva, deseja salvar você hoje. Contudo, de todos os testemunhos que presenciei nestes 4 anos, um me toca de forma singular. Ele me mostra que os milagres divinos continuam tão poderosos quanto antes. 6 meses atrás, eu estava em Lima, no Peru, pregando em uma paróquia, quando uma mulher de uns 35 anos correu até o altar. "Padre, padre!" gritava ela. "Tenho que lhe contar algo inacreditável." Rosa, como se chamava a mulher, narrou-me que 3 dias antes fora sequestrada por uma quadrilha de extorsionistas. Pediam 50 mil de resgate. Haviam-na trancado em um porão escuro, dando-lhe 48 horas para conseguir o dinheiro. "Padre Miguel", disse ela, com os olhos brilhando de uma luz nova. Quando as 48 horas se esgotaram e eu soube que me matariam, comecei a rezar. Lembrei-me do seu testemunho que ouvi no YouTube. Pedi a Deus que, se a Virgem havia aparecido visivelmente na selva para salvá-lo, que também falasse para me salvar. E então, segundo Rosa, exatamente o que me acontecera, aconteceu com ela. Os 5 sequestradores ouviram uma voz poderosa que lhes bradou: "Soltem a minha filha." Aqueles criminosos, tomados de terror, a libertaram imediatamente e fugiram. "Padre", disse-me, as lágrimas escorrendo, "Deus continua sendo o mesmo. Seu poder não diminuiu. Ele e sua mãe defendem seus filhos quando clamam a ele. Hoje, 4 anos após aquela experiência que transformou minha vida, nosso ministério Vozes na Selva tem presença em 12 países da América Latina. Plantamos 47 comunidades eclesiais em regiões historicamente controladas pelo narcotráfico e pela violência. Mais de 15 mil pessoas entregaram suas vidas a Cristo através de nossos testemunhos e evangelizações. Mas o mais importante não são os números, irmão. O mais importante são as vidas transformadas. Pense em Andrés, por exemplo. Ele, que antes era um sicário sanguinário, hoje, aos 23 anos, é um missionário em tempo integral. Arrisca a vida levando o evangelho às prisões mais perigosas da Colômbia. Há uma semana escreveu-me: "Padre Miguel, já tenho 234 convertidos aqui na Modelo. Deus está me usando para alcançar os mais perdidos." Ou Maria Tandioy, a ex-xamã, agora a intercessora mais poderosa de nossa organização. Suas orações derrubaram fortalezas espirituais em toda a região amazônica. E Miguel, que segue sendo o guardião invisível das comunidades indígenas, agora também é um plantador de comunidades. Cada vez que protege um povoado de algum perigo, aproveita para partilhar o evangelho com eles. Mas, para além dessas histórias individuais, o que mais me impacta é como Deus usou aquela experiência para me ensinar verdades profundas sobre seu caráter e seu poder. Deus nunca chega tarde, mas também nem sempre chega cedo. Ele permite que passemos pelo vale da sombra da morte para que, quando experimentarmos sua libertação, ela seja tão impactante que ninguém possa duvidar de que foi Ele. Se Nossa Senhora,
Aparecida tivesse intervindo antes de me torturarem, antes de colocarem a arma em minha cabeça, teria sido um resgate comum, mas ao permitir que chegasse até o último segundo, até o momento exato em que iriam apertar o gatilho, a intervenção de sua mãe se tornou inegável, sobrenatural, impactante. Deus não só nos liberta, mas também deseja libertar nossos inimigos. Aqueles 5 homens que me sequestraram não eram apenas meus captores, eram também cativos do mal. E Deus, por meio da Virgem, usou minha situação para quebrar as cadeias espirituais que os mantinham escravizados. Eu estava seguro. Ele me salvou para que eu pudesse contar esta história, para que, através dela, milhares pudessem conhecer a profundidade do seu amor e o poder da sua mãe. Se você sente que Deus o está preparando para algo grandioso, mesmo que esteja atravessando provações difíceis, não desanime. Ele está forjando o seu testemunho. Lembre-se desta verdade. A fé é o alicerce da sua vitória. A 4ª lição que aprendi, gravada a fogo na minha alma, é esta: a presença de Deus se manifesta com o mesmo poder hoje como nos tempos bíblicos. Ele continua agindo, intervindo, operando milagres, mas por vezes ele escolhe mensageiros divinos como Nossa Senhora Aparecida para nos revelar sua vontade. O problema não é que Deus tenha mudado. O problema é que nós muitas vezes deixamos de esperar que ele atue de maneiras sobrenaturais, muitas vezes surpreendentes e cheias de ternura materna. E a 5ª lição, talvez a mais impactante: não há recanto na terra onde Deus não reine com autoridade suprema. Aquela selva amazônica, um labirinto verde dominado pelo narcotráfico, pela violência cega, pelo ocultismo arraigado, parecia intransponível. Mas, quando a Mãe de Deus se manifestou, irradiando luz e paz, toda a escuridão precisou recuar. Não existe abismo tão profundo, não há sofrimento tão denso, onde o amor de Jesus manifestado através de sua mãe não possa alcançar. Meu irmão, minha irmã que me ouve até este ponto, entenda que esta não é uma coincidência. A providência divina permitiu que esta história chegasse aos seus ouvidos porque há algo muito específico que Deus quer sussurrar ao seu coração hoje. Talvez você esteja agora mesmo atravessando a sua própria selva. Talvez sinta que criminosos espirituais o mantêm em cativeiro. A depressão que sufoca, a ansiedade que paralisa, as adições que aprisionam, os pensamentos suicidas que assombram, a desesperança que cega, a pobreza que humilha, a doença que consome. Pode ser que você sinta a arma apontada para a sua cabeça, sem vislumbrar nenhuma saída. Mas quero lhe dizer algo com toda a autoridade que me concede ter sido testemunha ocular e sensorial do milagre divino. O mesmo Deus que me libertou, através daquela aparição luminosa de Nossa Senhora Aparecida, quer libertar você. O mesmo Jesus que, pela intervenção de sua Mãe Santíssima, fez fugir 5 narcotraficantes armados, pode sim fazer fugir todos os demônios que o atormentam. O mesmo poder que quebrou as correntes dos meus captores, pode quebrar as correntes que o prendem. Mas há um passo essencial. Você precisa clamar a Ele com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua desesperação. Precisa gritar como eu gritei naquela selva profunda: meu Deus, se realmente existes, se realmente tens poder, salva-me agora. E quando você clamar assim, com um coração sincero, com uma fé genuína, Ele irá responder. Talvez não com uma luz dourada, um perfume de rosas ou a aparição visível de sua Mãe Santíssima, mas Ele responderá de uma forma perfeita para a sua situação, exatamente como você precisa. Talvez precise de libertação de uma adição que o destrói, talvez de cura para uma doença que os médicos já consideram incurável, ou talvez que Deus restaure um casamento à beira do divórcio. Pode ser um milagre financeiro para salvar sua casa. Seja qual for a sua necessidade, o Deus que me salvou na selva amazônica, manifestando-se através da Virgem Morena, é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Seu braço não se encurtou, seu ouvido não se endureceu. Mas quero falar agora com você que talvez nunca tenha entregado sua vida a Cristo. Se depois de ouvir este testemunho, ainda resta alguma dúvida de que Jesus é real, de que Ele tem o poder de salvá-lo, de que Ele o ama profundamente,
Então eu, sinceramente, não sei que outra evidência você precisaria. O mesmo Jesus que morreu na cruz por seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que, pela aparição de sua Mãe Santíssima, interveio naquela selva para me salvar, está tocando seu coração agora mesmo. Sinta-o. Ouça a sua voz sussurrando: Vem a mim, meu filho. Vem como estás. Não importa o que você tenha feito no passado, quão longe você se afastou de Deus, ou quantos pecados acredite ter cometido. O perdão de Jesus é maior que qualquer pecado. Se Andrés, um dos narcotraficantes que carregava o peso de tantas vidas, pôde ser perdoado e transformado pela presença da Virgem, você também pode ser. Se uma alma, como a de Maria, que talvez tenha se perdido em caminhos sombrios por décadas, pôde ser libertada e restaurada, você também pode ser. Você está pronto para tomar a decisão mais importante da sua vida? Pronto para escapar desta selva espiritual onde se encontra e entrar na liberdade que só Cristo pode oferecer? A porta está aberta. A mãe te espera. E o filho te chama para a vida plena. Com a voz embargada pela emoção, recordo a oração que, muitas vezes, guiei nas aldeias ribeirinhas. Um clamor do coração que ecoa a verdade mais profunda. Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste para me dar a vida eterna. Peço-te que entres em meu coração, que sejas o Senhor da minha vida, que me transformes completamente. Renuncio à minha vida passada e aceito a nova vida que me ofereces. Obrigado por me amares, por me salvares, pelo milagre que farás em minha vida. Em nome de Jesus, amém. É uma entrega total, um renascimento. Para quem se entregou a essa verdade com sinceridade, sinto uma profunda alegria. É um novo amanhecer, um verdadeiro renascimento espiritual. É como escapar daquela selva da alma, um cativeiro que aprisionava o espírito. Os céus, eu sei, celebram cada alma que se volta para a luz divina. Mas essa nova vida em Cristo é apenas o início de uma jornada. É preciso crescer, fortalecer-se na fé e encontrar o amparo na comunidade de irmãos que caminham juntos. Mas há algo mais que preciso compartilhar com vocês. Algo que aconteceu nos últimos meses e que mostra como Deus continua multiplicando os frutos daquela aparição de Nossa Senhora Aparecida na selva amazônica. Há 6 meses, recebemos uma carta que me deixou profundamente emocionado. Era de um jovem chamado Carlos, de 19 anos, que vivia nas favelas de Medellín, na Colômbia. Ele escreveu: Padre Miguel, assisti ao seu testemunho no YouTube 3 vezes. Na terceira vez, quando o senhor contou como Nossa Senhora Aparecida fez os criminosos fugirem, eu senti que ela estava ali no meu quarto. Eu era traficante há 4 anos, desde os 15. Mas naquela noite entreguei minha vida a Jesus. Carlos não apenas se converteu, ele se tornou um instrumento de transformação em sua própria comunidade. Hoje, lidera um grupo de 40 jovens ex-traficantes que se dedicam a resgatar crianças das ruas de Medellín. Padre, ele me escreveu recentemente, Nossa Senhora Aparecida está usando nosso grupo para libertar centenas de famílias do cativeiro das drogas. Em dezembro do ano passado, uma situação extraordinária aconteceu em Caracas, Venezuela. Uma missionária católica chamada Irmã Teresa estava ministrando em uma das favelas mais perigosas da cidade quando foi sequestrada por uma gangue local. Eles exigiam um resgate de $100 mil, dinheiro que obviamente ela não possuía. Durante 3 dias, Irmã Teresa permaneceu em cativeiro. No terceiro dia, quando os sequestradores já haviam decidido matá-la, ela começou a orar. Jesus, ela clamou, se Nossa Senhora Aparecida apareceu na selva para salvar o Padre Miguel, que ela também venha me socorrer agora. Segundo o testemunho dos próprios criminosos, que posteriormente se entregaram às autoridades, uma mulher de manto azul apareceu no esconderijo onde mantinham a freira. Sua presença era tão majestosa e aterrorizante ao mesmo tempo que todos os 5 sequestradores se prostraram no chão. Uma voz suave, mas firme, ecoou pelo ambiente. Libertem minha filha. Ela é minha serva e está sob minha proteção. Os criminosos não apenas libertaram Irmã Teresa imediatamente, como também a escoltaram em segurança até a igreja mais próxima. 3 deles se converteram naquele mesmo dia.
e hoje trabalham como voluntários na própria missão, onde a irmã atua. As comunidades de oração. A partir do testemunho da aparição de Nossa Senhora Aparecida na Amazônia, começaram a surgir comunidades de oração específicas dedicadas à intercessão da Virgem pelos missionários e evangelizadores em situações de perigo. Hoje temos mais de 200 dessas comunidades espalhadas pela América Latina. Elas se reúnem semanalmente para orar especificamente por missionários que trabalham em áreas controladas pelo crime organizado, pelo tráfico, ou em regiões onde os cristãos enfrentam perseguição. O testemunho mais impactante veio de uma dessas comunidades no México. Eles estavam orando por um jovem missionário que havia sido ameaçado de morte por evangelizar em territórios controlados por cartéis. Durante a oração, uma das intercessoras teve uma visão de Nossa Senhora Aparecida protegendo o jovem com seu manto. No exato momento da visão, descobrimos depois, o missionário estava sendo perseguido por sicários em uma estrada deserta. Segundo seu relato, uma neblina estranha surgiu do nada, envolvendo completamente seu carro e tornando-o invisível aos perseguidores. Quando a neblina se dissipou, ele estava a quilômetros de distância, em total segurança. Tudo isso me ensinou uma sexta lição fundamental. Nossa Senhora Aparecida não apareceu apenas para me salvar naquela selva. Ela se manifestou para estabelecer um novo tempo de proteção especial sobre todos os que arriscam suas vidas pelo Evangelho. Cada testemunho que recebo, cada milagre que presencio, cada vida transformada que me é relatada, confirma esta verdade. A Mãe de Deus escolheu nosso tempo, nossa geração, para manifestar de forma especial sua proteção maternal sobre os evangelizadores. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você sente o chamado de Deus para levar o Evangelho aos lugares mais perigosos, aos corações mais endurecidos, às situações mais impossíveis, não tema. Nossa Senhora Aparecida vai à frente de você. Se você já é um missionário, um evangelizador, um pastor que enfrenta ameaças por causa do Evangelho, saiba que não está sozinho. A mesma Virgem que apareceu na selva amazônica para me proteger, está intercedendo por você neste exato momento. E se você ainda não conhece Jesus, se ainda não entregou sua vida a Ele, entenda que não é coincidência você ter ouvido este testemunho. Nossa Senhora Aparecida, a mãe de todos os brasileiros, a padroeira de nossa nação, está intercedendo para que você encontre o caminho da salvação. O mesmo poder que quebrou as correntes espirituais de narcotraficantes sanguinários pode quebrar qualquer cadeia que o prenda. O mesmo amor que transformou uma região dominada pela violência em um território de paz pode transformar sua vida, sua família, sua cidade. Não importa quão escura seja sua noite, quão profundo seja seu vale, quão impossível pareça sua situação, a voz de Nossa Senhora Aparecida ecoa até hoje desde aquela selva amazônica. Não estou aqui, eu que sou vossa mãe? Eu sou a mãe de todos os que vivem nesta terra, e venho para proteger meus filhos. Esta é sua hora, este é seu momento. Sua Mãe Celestial está chamando você para casa, para os braços do Pai, para a vida plena em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora Aparecida os proteja, e que o Espírito Santo os guie em cada passo desta jornada extraordinária que chamamos vida.